Capítulo 7. Da comunicação de operações financeiras. Artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9, inciso 1º, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei ou com eles relacionar-se. Inciso 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira, informação no prazo de 24 horas à proposta ou realização. A linha A. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo e, a linha B, das operações referidas no inciso 1. Inciso 3. Deverão comunicar-se ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1º desse artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista nesse artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9. Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8. Da responsabilidade administrativa. Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9, bem como aos administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas no artigo 10 e 11, serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa pecuniária variável não superior. A linha A. Ao dobro do valor da operação. A linha B. Ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou C. Ao valor de 20 milhões de reais. Inciso 3. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9. Inciso 4. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9, por culpa ou dolo. Inciso 1º. Deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência no prazo assinalado pela autoridade competente. Inciso 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 ao 4 do artigo 10. Inciso 3. Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10. Inciso 4. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada em transgressões
anteriormente punidas com multa. Parágrafo 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena previstas no inciso 3 do caput desse artigo. Artigo 13, revogado pela Lei nº 13.974 de 2020. Capítulo 11, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Artigo 14. Fica criado no âmbito do Ministério da Economia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Redação dada pela medida provisória número 886 de 2019. Parágrafo 1º. As instruções referidas no artigo 10, destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9, para os quais não exista órgão próprio, fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe para esses casos a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2º. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas, incluída pela Lei nº 10.701 de 2003. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Artigo 16, revogado. E artigo 17, revogado pela Lei 13.974 de 2020. Mas aqui teve uma alteração, ó. Caberá recursos das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, redação dada pela Lei 13.506 de 2017, vide Decreto 9.889 de 2019, revogado pela Lei 13.974 de 2020. Capítulo 10, incluído pela Lei 12.683 de 2012, disposições gerais, incluídos pela Lei 12.683 de 2012. Artigo 17-A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem compatíveis com esta lei, incluído pela Lei 12.683 de 2012. Artigo 17. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito, incluída pela Lei 12.683 de 2012. Artigo 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em respostas às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser sempre que determinado em meio informático e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para outros do processo sem redigitação, incluído pela Lei 12.683 de 2012. Artigo 12-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo da remuneração e demais direitos
previstos em lei até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno, incluído pela Lei 12.683 de 2012, vide a DIN 4911. Artigo 17e. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo, incluído pela Lei 12.683 de 2012. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 3 de março de 1998.